Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Obrigado por assistir mais um vídeo da série Princípios de Fé. Vamos considerar o milênio. No mundo cristão, um dos assuntos escatológicos mal interpretados é o milênio. No início do segundo século, Papias, bispo de Herápolis, que por sinal era discípulo do apóstolo São João, escreveu sobre o milênio. Sobre o mesmo assunto escreveram outros pais da igreja, como Justino, Comodiano, Metódio, Vitorino, Agostinho e outros. Nos seus escritos encontramos ideias divergentes, isto que prova que muitas interpretações foram defendidas e polemizadas desde o início da era cristã. Hoje, a crença popular do milênio está baseada em interpretações errôneas que declaram que será uma época de paz mundial, de progressos extraordinários, que toda a humanidade se converterá a Deus. Alguns falam que será um período de preparação para o estado eterno, uma transição do mundo antigo para um mundo novo. Mas um estudo minucioso das Escrituras demonstram com clareza que essas opiniões interpretadas e popularizadas sobre o assunto não coincidem com a revelação de Deus e não estão em harmonia com as páginas sagradas. O que se pode destacar, ao contrário dessa crença popular, é que o milênio bíblico tomará lugar imediatamente após o segundo advento de Cristo. E nesse período não haverá chance alguma de salvação. Não haverá um segundo tempo de graça e de oportunidade. Devemos aproveitar ao máximo nossas oportunidades atuais. Não nos será concedido outro tempo de graça em que possamos preparar-nos para o céu. Esta é nossa única e derradeira oportunidade para formar caracteres que nos habilitem para o futuro lar que o Senhor preparou para todos os que obedecem aos seus mandamentos. Não haverá um tempo de graça depois da vinda do Senhor. Os que dizem que haverá estão enganados e iludidos. Eu convido você a me acompanhar nesse estudo do milênio. Vamos deixar de lado as nossas ideias preconcebidas e permitir que o Espírito Santo fale aos nossos corações através da Bíblia. Afinal, para todas as questões, a Bíblia é a resposta. Vamos destacar os acontecimentos transcendentais que estão intimamente relacionados ao milênio. Primeiro, ocorre o segundo advento de Cristo. A grande promessa da segunda vinda de Cristo encontra-se no Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 1 a 3. O texto citado revela a promessa de Cristo, a promessa de voltar e conduzir ao céu os seus filhos. O prazer do Salvador é levar o seu povo para desfrutar as delícias celestiais. Como será, então, o acontecimento da volta de Cristo? A maneira de sua vinda está elucidada na palavra de Deus. Vamos destacar dois textos importantes. Atos, capítulo 1, versículo 11 e Apocalipse 1:7. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Atos 1, 11. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1, 7. À luz destes textos e de outros como Mateus 24, versículo 27, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 27, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 26 e 27, Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, compreendemos que Jesus virá
de forma pessoal, corpórea e visível a todos os homens. Um outro ponto, uma multidão de anjos brilhantes o acompanhará. E nós, você e eu, o veremos. O segundo grande acontecimento relacionado com o milênio é a ressurreição dos justos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16. Na segunda vinda de Cristo, apenas os justos mortos ressuscitam. Por isso são considerados os bem-aventurados. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, 6. O terceiro grande acontecimento é a transformação dos santos vivos. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Na segunda vinda de Cristo, o Salvador encontra o mundo dividido em 2 grandes grupos: os justos vivos e também os ímpios. Os justos vivos são transformados. Eu pergunto, e os ímpios? O que acontece com os ímpios? Os ímpios morrerão na manifestação gloriosa de Jesus Cristo. Este é o quarto grande acontecimento relacionado com o milênio. Esse acontecimento marca então a morte de todos os ímpios. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8. Nas palavras do profeta Isaías, também encontramos esta grande verdade. Acompanhe a leitura do texto. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Isaías 11, 4. Todos os ímpios que estiverem sobre a terra serão fulminados pelo esplendor da glória de Cristo. A manifestação de Jesus abrasará todos aqueles que desprezaram a sua misericórdia e o convite de sua salvação. Após a destruição dos ímpios, tem lugar o quinto grande acontecimento. Os santos são arrebatados. O Senhor Jesus arrebatará os justos para o maior encontro da história, o encontro do Salvador com todos os santos redimidos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 17. Após esses sucessivos acontecimentos, tem lugar o início do milênio com a prisão de Satanás. Os justos estarão com o Senhor Jesus Cristo no céu, e todos os ímpios mortos sobre a superfície da terra. O início do milênio com a prisão de Satanás está revelado no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás,
e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, 1-3. Você acompanhou na leitura bíblica que um poderoso anjo desce do céu com uma missão. A autoridade desse anjo é aprisionar Satanás. O anjo vem à terra com a missão de prender o arqui-inimigo. A chave e a cadeia que ele tem na mão não são literais, mas sim emblemas de sua autoridade e poder para amarrar o arqui-inimigo do bem. Um outro ponto que ficou claro no texto é que Satanás é amarrado por 1000 anos. A cadeia ou as circunstâncias que amarrarão Satanás por 1000 anos são evidentes nas Escrituras Sagradas. O abismo onde Satanás será lançado é a própria terra, transformada numa assolação, totalmente destruída pelas grandes cenas que marcaram a segunda vinda de Cristo. Durante esse período, nenhum vivente será encontrado no planeta, com exceção de Satanás e seus anjos. Vários textos das Escrituras confirmam esse acontecimento. Vamos destacar apenas 3. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Jeremias 4, 23-26. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Apocalipse 6, 15-17. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Jeremias 25, 33. Durante o milênio, a terra permanecerá em estado de desolação, sem nenhum habitante humano. Inteiramente privado de suas atividades de tentar os seres humanos e mergulhado numa vida de total inatividade, Satanás será preso por essa cadeia de circunstâncias e permanecerá neste mundo por 1000 anos. O aprisionamento de Satanás era apresentado no antigo Israel em figuras no cerimonial da expiação. No santuário terrestre, conforme Levítico 16, 2 bodes eram apresentados perante o Senhor. Era o bode da expiação e o bode emissário. O bode da expiação era morto e com seu sangue se fazia expiação pelos filhos de Israel e pelo santuário. O outro bode era levado vivo para o deserto, após a imposição das mãos do sumo sacerdote. Aquele bode que era conduzido vivo ao deserto representava Satanás, o originador do pecado. Quando se completava o ministério no lugar santíssimo e os pecados de Israel eram removidos do santuário, em virtude do sangue da oferta pelo pecado, o bode emissário era então apresentado vivo perante o Senhor. Na presença da congregação, o sumo sacerdote confessava sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, pondo-os sobre a cabeça do bode. Semelhantemente, ao ser completada a obra de expiação no santuário celestial, na presença de Deus, dos anjos do céu e do exército dos remidos, serão então postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus. Declarar-se-á ser ele o culpado de todo o mal que os fez cometer. E assim como o bode emissário era enviado para uma terra não habitada, Satanás será banido para a terra desolada, que se encontrará como deserto, despovoado e horrendo. Aqui na terra desolada, Satanás estará circunscrito para ver os efeitos de sua rebelião contra a lei de Deus. Durante 1000 anos, ele vai consumir o fruto da maldição, fruto este que ele mesmo determinou. Restrito apenas ao planeta Terra, Satanás não terá privilégio de percorrer outros mundos para tentar e molestar
os que não caíram. Durante esse tempo, Satanás sofre extremamente. Desde a queda, suas características más têm estado em constante exercício. Porém, deve ele então ser despojado de seu poder, deixado a refletir na parte que desempenhou desde sua queda, aguardar com tremor e terror o futuro terrível em que deverá sofrer por todo o mal que perpetrou e ser castigado por todos os pecados que fez com que fossem cometidos. O que ocorre durante o milênio? Já estudamos que Satanás estará preso aqui na Terra numa cadeia de circunstâncias. E o que acontece no céu com os justos que foram redimidos? Vejamos o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, 4. Enquanto os santos reinarem com Cristo no céu durante os 1000 anos, eles julgarão os ímpios, julgarão Satanás e seus anjos rebeldes. Esta grande verdade está apontada aqui na Palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Durante os 1000 anos, entre a primeira e a segunda ressurreição, ocorre o julgamento dos ímpios. O apóstolo Paulo indica esse juízo como acontecimento a seguir-se ao segundo advento. Conforme foi predito por Paulo, é nesse tempo que os santos hão de julgar o mundo. O fim do milênio e o julgamento final vai acontecer naquele momento em que o Senhor retorna à terra com os remidos e uma comitiva de anjos. Vai ser a terceira manifestação de Jesus Cristo a este mundo. Ele vem com a cidade celestial, a Nova Jerusalém. Descendo do céu, a Nova Jerusalém, em seu deslumbrante resplendor, repousa sobre o lugar purificado e preparado para recebê-la. Com seu povo e os anjos, Cristo entra na cidade santa. Quando Jesus retorna com a Nova Jerusalém, ele ressuscita os ímpios mortos. Eles erguem-se com o mesmo espírito de rebelião com o qual desceram à sepultura. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Apocalipse 20, 5. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse 20, 7 e 8. Com a ressurreição dos ímpios, a terra é novamente repovoada. Satanás é solto. Agora ele está liberto daquela cadeia de circunstâncias que o aprisionava e reinicia a sua obra de engano. Diz o texto sagrado que ele sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Apocalipse 20, 9. Tendo sido solto de sua prisão e ainda pretendendo ser o dono legítimo deste mundo, Satanás propõe a seus seguidores tomar posse da cidade celestial. E assim homens e demônios marcham contra a cidade. Então de Deus desce fogo sobre os seus inimigos e os consomem, sem deixar raiz nem ramo. Sofrem a pena do fogo eterno, a execução do juízo de Deus. O Senhor derrama o fogo que consome a última partícula do pecado e de tudo que está identificado com ele. Enquanto a terra está envolta nos fogos da vingança de Deus, os justos habitam em segurança na santa cidade. Sobre os que tiveram parte na primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles. Ao mesmo tempo em que Deus é para os ímpios um fogo consumidor, é para o seu povo, tanto sol como escudo. E essa promessa nós encontramos em Salmos 84, versículo 11. A terra inteira é purificada. Satanás é a raiz do pecado e seus seguidores são os ramos. Agora são consumidos. Raiz e ramos. Morrem morte eterna e jamais ressuscitarão.
Deus terá então um universo puro, perfeito, sem a mancha do pecado. Resumindo o tema abordado, podemos destacar 3 pontos principais. Primeiro, os acontecimentos que precedem o milênio. Segundo, os acontecimentos durante o milênio. E terceiro, acontecimentos que marcam o fim do milênio. Acompanhe no gráfico os principais acontecimentos que precedem o milênio. Primeiro, a segunda vinda de Cristo. Segundo, a ressurreição dos justos. Terceiro, a morte dos ímpios. Quarto, a ascensão dos santos. Quinto, a desolação total do planeta. Veremos no gráfico a seguir os acontecimentos durante o milênio. Primeiro, o aprisionamento de Satanás por 1000 anos. Segundo, os santos no céu. Terceiro, os ímpios mortos na terra. Quarto, o julgamento dos ímpios e de Satanás. No próximo gráfico, veremos os acontecimentos que marcam o fim do milênio. A descida da Nova Jerusalém com Cristo. Segundo, a ressurreição dos ímpios. Terceiro, a libertação temporária de Satanás. Quarto, a fase final do juízo de Deus. Quinto, a destruição dos ímpios e de Satanás. E sexto, a purificação da terra. Naquele grandioso dia, todos estaremos presentes. Haverá alegria eterna para os vencedores e tristeza eterna para os perdidos. No último encontro da humanidade, milhões e milhões de pessoas estarão separadas de Deus. E isto será muito triste para os que ouviram e não aceitaram o convite da graça salvadora. Não se esqueça, você é um convidado especial de Deus para estar entre os santos vivos e totalmente livre de Satanás e seus seguidores. O Senhor deseja que você faça parte da sociedade celestial. Que Deus te ajude e faça de você um vencedor. Amém. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão o lugar dado a ti, a perfumes agros exaltado, a delícias profusas ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acordem, são prazeres que cessam aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem na existência perpétua.